que está do outro lado. Então você vê, o Bispo Ronaldo, que quando a pessoa desperta para o que é o altar, ela cria uma rotina de ida ao altar. É uma coisa interessante, né? Por exemplo, se Jesus levar mais 30 anos para voltar, é garantida a presença dos da fé nas próximas 60 fogueiras santas. Se Jesus levar 30 anos para voltar, naturalmente ela tem mais 60 fogueiras santas pela frente, porque ela não vai faltar, ela não vai virar as costas e vai fazer o que a ocasião pedir. Infelizmente, tem muita gente me assistindo agora fora, e é por isso que eu vou pregar o que eu vou hoje, e elas um dia já estiveram aqui, e elas se decepcionaram. Por quê? Porque não aconteceu nada na vida delas depois de um determinado número de fogueiras santas. Mas por quê? Porque elas não fizeram fogueira santa. Elas obedeceram um rito religioso. E você vê que Jesus, ele condena isso. Ele não condena a lei de Moisés, mas ele aperfeiçoa a lei de Moisés. Eu vou explicar agora em rápidas palavras em que condições uma fogueira santa não funciona para uma pessoa que já está no universo cristão ou que se afastou depois de ter conhecido. Coloca aí para mim, por favor, em tela cheia, Hebreus 10, versículo 1, por favor. Porque tendo a lei, olha só, tendo a lei, lei de Moisés, sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. O que significa isso? As coisas de Deus são simples, mas elas não são comuns. Por que as cerimônias santas hoje produzem muito pouco resultado na vida das pessoas? Porque elas se acomodam, elas entram numa zona de conforto. E aí, elas já não levam mais para o altar o que o altar pede, elas levam aquilo que se acostumaram a fazer. Isso é muito triste quando você vê uma pessoa que acredita ser cristã sendo enganada pelo próprio coração, porque na realidade ela não vive a fogueira santa. Ela participa dentro de um hábito religioso. Por exemplo, a unção com óleo. Como é que pode todos os meses a gente consagrar dizimista e quase ninguém ter para contar um antes e um depois? Porque não há um investimento. Não é possível, rapaz. A consagração com óleo ela é tão poderosa que a Bíblia diz que quando Samuel derramou o chifre de azeite na cabeça de Davi, o Espírito do Senhor se apossou dele na hora. Vamos a uma outra coisa fortíssima, a Santa Ceia, que não é símbolo, é o corpo, é o sangue de Jesus. Ele falou, ele não falou tipifica, representa. Quando ele acabou de consagrar, ele disse: comei, é meu corpo, bebei, é meu sangue. Quantos anos você tem de ministério? 22 anos, bispo. Quantas vezes alguém te procurou para dar testemunho de Santa Ceia? Poucas vezes. Quantas vezes alguém te procurou para dar Poucas testemunho de vezes. Santa Ceia? Poucas vezes. E não era para a pessoa sempre ter um antes e um depois? Como é que eu posso comer o corpo de Cristo, beber o sangue dele e não ter para contar um antes e um depois? E isso aqui que está banalizado dentro das igrejas e a mais poderosa das bênçãos de todo o texto sagrado. Vem cá, Rudigério, por favor. Vem cá. Ó, não tem nada mais sublime no texto sagrado do que isso aqui. Posição de mão. Mas você vê que hoje está banalizado, tem gente que brinca com isso, ou então tenta puxar isso para ela na marra. Eu já passei por essa experiência, a pessoa fala assim: isso não existe, rapaz. Você não pode puxar a mão de uma autoridade constituída sobre você, não pode. Ela tem que impor as mãos sobre você. E a grandeza da imposição de mãos é tão poderosa que Paulo disse assim a Timóteo: não te precipites ao impor a mão sobre outrem, para que não te faças cúmplice das suas obras. Por outro lado, disse a Moisés: vai lá e impõe a mão sobre Josué, homem em quem se vê espírito. Rapaz, você sabe o que significa ter as mãos de uma autoridade constituída sobre você? Isso não é brincadeira não, pessoal, isso é uma coisa poderosa, isso é uma coisa gloriosa. Mas por que a gente coloca a mão em tanta gente e não acontece nada? Não há expectativa, não há uma preparação. Há quem receba isso brincando, rindo, conversando enquanto você está orando ela, impondo as mãos nela. Resultado: as coisas santas pararam de produzir coisa grande porque elas viraram hábito comum. Há quem participe de Santa Ceia como se estivesse tomando café da manhã. Eu vi uma pessoa uma vez, obreira, lá em Belém do Pará. As câmeras de segurança mostraram uma obreira na época, jogando o pãozinho da Santa Ceia para cima e fazendo assim, ó.
Sabe aquela brincadeirinha de jogar amendoim, bala para cima? Você acredita que a criatura fez isso com o pão da Santa Ceia? Ela fez isso com o pão da Santa Ceia. Então, as pessoas participam de Santa Ceia como se estivesse tomando café da manhã, recebem a unção com óleo como se estivesse tomando banho, recebem a imposição de mãos como se estivesse cortando o cabelo no salão. Ou seja, as pessoas transformaram coisa santa em hábito comum. E a mesma coisa é a Santa Ceia. A pessoa, de repente, fez fogueira santa na primeira. De lá para cá ela nunca mais fez. Sabe por quê? Porque o que ela leva para o altar, seja do sacrifício vivo, que é ela, ou do sacrifício econômico, são coisas que ela se acostumou a fazer. E mesmo que ela possa ir além, tanto na entrega de si mesmo como na entrega do material, ela não faz, porque ela cisma de entregar no altar o que ela se acostumou a entregar. Ela faz fogueira santa de acordo com o costume e não pela fé. E essa rotina... E isso em bicho, todos os níveis da igreja, tá? com certeza. No meio de membro, no meio de quem faz a obra, a maioria não faz fogueira santa, porque se fizesse o resultado viria, porque o altar não fica devendo nada a ninguém. E essa rotina, bispo, não traz resultado como o senhor vê no testemunho. A coisa só mudou quando ela foi com força para o altar. E o próprio Getsemane, a proposta do Getsemane, não é uma proposta de uma fogueira santa comum, é algo inédito. E ali Deus fez o que ele nunca fez em toda a existência do ser humano. O Getsemane não era para ferir Jesus, era para espremer. Sacrifício não é ser ferido no altar, é ser espremido do altar, de maneira que não fique nada em mim, tanto do que é positivo como do que é negativo. Eu jogo fora o que não presta e entrego para Jesus o melhor de mim. Então, eu lanço fora o que não presta e entrego para Jesus o melhor de mim. Isso é fazer fogueira santa. E foi o que o Senhor Jesus fez, desde o início. Ele só deu, só fez o melhor dele, só entregou o máximo. E ele recebeu. E tem dado para aqueles que creem também o máximo. E que fique claro, não estamos falando da questão monetária do sacrifício, porque a parte física do sacrifício é a última para que Jesus olha. A última coisa para que Jesus olha é para o sacrifício que a pessoa faz em dinheiro. A fogueira santa, ela não começa pelo sacrifício econômico, ela termina. O sacrifício monetário é a última coisa que se coloca dentro do envelope. A última, não é a primeira, é a última, porque a primeira coisa que a pessoa coloca dentro do envelope é ela. Entendeu, bispo Ronaldo Salles? Se ela não colocar-se dentro do envelope antes de qualquer outra coisa, a fogueira santa dela não funcionou. Sim, senhor, porque o altar não tem impossível para ele, mas depende da maneira que nós vamos para o altar. Então nós temos que ir para o altar com toda a força, corpo, alma e espírito. Se há essa entrega, é impossível não ter resposta, bispo. O altar nunca falhou. Nós não podemos falhar com o altar. Muito bem, eu queria até que a equipe colocasse de volta o versículo, mas troca a versão para mim agora, coloca a revista em atualizada. Olha só como é que fala. Isso é importante para você que está afastado, para você que está desviado e de repente diz assim, fui embora, me libertei, consegui vencer o sistema, inclusive fogueira santa, mas desculpe, na realidade você não fazia. O que você levava para o altar era obediência a um ritual, a um hábito religioso. Olha só, coloque em tela cheia, por favor. Ora, visto que a lei fixa dos sacrifícios estabelecida em Levítico, tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente oferecem. Ou seja, se você não mudar o que faz no altar, o altar não vai mudar o que fez na sua vida até aqui. Bispo Guaraci, eu quero que o altar me dê algo completamente distinto do que deu até aqui. Então se prepare para fazer no altar alguma coisa totalmente distinta do que o que você já fez. Se você repetir no altar o que já foi feito, Deus vai repetir na sua vida o que foi feito. Você tem controle sobre o efeito do altar. Você controla o altar com o que faz nele. Por isso que quando uma fogueira santa termina, a pessoa já sabe exatamente o que esperar. Ela sabe o que vem pela frente, pelo que ela acabou de fazer aqui em cima. Ela sabe. Ela sabe o que virá pelo que ela acabou de fazer aqui em cima. Ela sabe. Por isso que se o resultado não acompanha aquilo que eu gostaria, o máximo que eu posso fazer é ficar aborrecido comigo mesmo. Porque o altar de fato não fica devendo nada a ninguém. O altar me dá o que recebe de mim.
Vem de cima para baixo, que vai de baixo para cima. A terra, por incrível que pareça, a terra controla os céus.